12, livro do profeta Daniel, último capítulo do profeta Daniel, capítulo 12, tempos do fim, tempos do fim. É esse capítulo 12, no capítulo 11 ele trouxe algumas coisas concernentes ao tempo do fim, mas no 12 é que ele abre realmente para nós esses tempos, esses dias do fim, que começou na primeira vinda de Jesus, que concluirá na segunda vinda de Jesus. Os dias do fim começam na primeira vinda de Jesus e concluem na segunda vinda, quando a igreja for arrebatada, quando ele romper essas nuvens, com som de trombetas, voz de arcanjos, ele virá nesse céu. Amém? Capítulo 12, primeiramente nós vimos os fatos marcantes com relação ao tempo do fim, vários fatos marcantes, né? Com relação à ressurreição, com relação aos resultados da ressurreição, com relação às recompensas dos salvos, dos eleitos, dos chamados, daqueles que não são marcados pela besta. Os salvos são marcados pelo Cordeiro. Amém? Está bem claro isso em Apocalipse. Duas turmas, os marcados pelo anticristo e os marcados por Deus. Os marcados pela besta e os marcados pelo Cordeiro. Você não será marcado pelo Cordeiro, você está marcado pelo Cordeiro. Nós não seremos marcados pelo Cordeiro, nós estamos selados já. Amém, irmãos? Amém, igreja? Porque às vezes, que eu não vejo a hora de eu ser marcado pelo Cordeiro. Não, já é marcado, é salvo. Vive a vida cristã, a vida bíblica, não a vida de literatura bíblica. Por favor, é preciso que nós entendamos isso. Ainda mais como a gente dá muitos estudos aqui, é preciso que isso fique claro. O que é você amar a palavra? Por exemplo, é você estar aqui, tendo tanta coisa para você fazer, mas você veio aqui para ouvir a palavra de Deus, o hálito de Deus, a direção de Deus, a instrução de Deus. Não é apenas a literatura. A literatura pode ser o hálito de Deus, pode ser, mas depende da sua disciplina. Depende de como você encara isso, como é que você vive diariamente. Porque do contrário, ela é apenas uma literatura. E não pode ser apenas uma literatura. Tem que ser o hálito, a palavra de Deus, a instrução para o dia a dia. É o pão de cada dia. Amém? Então aí nós vimos esses fatos, né? Aí nós vimos na semana passada a palavra profética, né? A palavra profética, o crédito, a credibilidade da palavra profética. E aí ensinamos uma coisa muito séria aqui, aí no versículo de número 4, 12:4, né? E tu, Daniel, encerra as palavras desse livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Aí nós explicamos isso daqui. Encerra as palavras não é proíba as palavras. Não deixe ninguém ver as palavras. Aqui nesse versículo 4, não é isso. Mais para frente vai aparecer de novo que tem mais ou menos esse significado. Não é assim, está proibido. Não, pelo contrário. Quando ele fala encerra as palavras desse livro e sela o livro, é o contrário de ser proibido. É que quando ele escreveu, concluiu, anotou tudo, esse livro devia ser selado, e uma vez selado, ele deveria ser colocado na biblioteca pública e estar disponível para todos. Por isso que eu digo para você, e você vai ver essa interpretação raramente, poucas vezes, por isso que você vê no final o saber se multiplicará. Não é o saber tecnológico, que muitos apocalípticos acabam trazendo isso, que a ciência vai se multiplicar, né? Porque na versão corrigida fala ciência, mas é a ciência escatológica. Por quê? Por causa do livro, ali encela esse livro. E o costume persa era, conclua, documente esse livro, deixa documentado, legalizado, e agora que você concluiu, põe à disposição. Então, selar o livro e encerrar o livro não é proibir o livro. Porque é essa a interpretação que nós vamos ver por aí de vez em quando. Está proibido? Não, não está não. Pelo contrário, para todo mundo ver. E aí o saber se multiplicará.
Muitos o esquadrinharão. Se fosse proibido, como é que alguém vai esquadrinhar o livro? Se estava proibido. E o saber se multiplicará. O saber do quê? O saber do livro de Daniel. Ó, Daniel, encerra esse livro. Sela, carimba, registra, põe na biblioteca. Bom, se é proibir, como é que alguém vai poder esquadrinhar? Vocês estão percebendo aqui? Estão entendendo? Então não é proibir o livro. Não. Disponibiliza. E aí, muitos o esquadrinharão. O saber se multiplicará. Então é o saber concernente ao tempo do fim, irmãos. Amém? Diga, é o saber. Fala comigo isso aqui. É o saber com relação aos dias do fim. Diga, esse saber se multiplicará. Você não quer saber dessas coisas? Não quer saber? Então você vai ser enganado. Se você não quer saber sobre os dias do fim, você vai ser enganado. Porque o que foi que Jesus disse? Qual é o maior problema dos dias do fim? Jesus falou para nós isso no Mateus 24. Ele falou em Mateus 24. Às vezes você fica preocupado lá, olha para cá. No Mateus 24, o que você vai lembrar? Terremotos, ventanias, furacões, tsunamis, peste, praga, epidemias. Quando você pensa em Mateus 24, você só pensa nisso. A maioria de nós. Porque está lá. Haverá terremotos em vários lugares, epidemias muito intensas, fomes, peste, praga, e aí virá o Filho do Homem. Você só lembra dessa parte. Mas Jesus, a partir do versículo 6, ele resolveu o enigma para nós. Ele resolveu. Eu acho que é bom a gente ler. Acho que é bom a gente ler esse capítulo 24. Que tal você acha, hein? Abra aí 24 aí de Mateus aí de novo. Eu já falei isso aqui tantas vezes, né? Há tantos anos já eu falo isso aqui. Mas é bom você ver. Veja o Mateus 24 aí, porque às vezes você está lá, terremotos, pragas, peste, epidemias, não sei o que. E aí você não vê o grande enigma ali. Jesus já desvendou o enigma para nós. Mateus 24, depois que ele fala que não ficará pedra sobre pedra, olha aí o verso 4, e ele respondeu, vede que ninguém vos... Esse é o enigma, irmão. É esse o enigma que foi aberto. Olha só. Olha o verso 2. Ele, porém, lhes disse, não vede tudo isto? Em verdade vos digo, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribado. Aí ele começa a falar dos fins dos dias. Aí chega no verso 4, chamando a nossa atenção, chamando a atenção dos discípulos, ele fala assim, e lhes respondeu dizendo, porque eles perguntaram, olha aí o versículo 3, de novo, olha o versículo 3, no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele, os discípulos em particular, e lhe pediram, dize-nos, quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda, e da consumação do fim do mundo? Me diga para nós, Jesus, quando é que vai ser isso? Quando é que vai ser o fim do mundo? Quando é que vai ser o fim do mundo? O fim dos dias, quando é que vai ser? Ele vai responder. Olha a resposta dele. Ele lhes respondeu, vede que ninguém vos... Qual é o enigma então? A grande resposta de Jesus não é que surgirão falsos profetas, eles surgirão. Não é que aparecerão falsos cristos, eles aparecerão. Eles aparecerão, mas o grande enigma aqui é o seguinte, não deixe ninguém enganar vocês. Diga enganar. Diga o engano. Você está me entendendo, irmão e irmã? A grande questão no sermão apocalíptico de Jesus é, vede que ninguém vos engane. E nós colocamos o olho aonde? Colocamos o olho na tempestade, no furacão, nos terremotos, nas epidemias, nas doenças, não sei o que. Mas ele falou o seguinte, vede que ninguém vos engane. Amém, irmãos? Isso tem que ficar claro para nós. Ainda mais que o nosso ministério, ele é trabalhado no ensino. O nosso carro-chefe aqui é o ensino, é a instrução bíblica. Não é se você vai levar um chaveirinho ungido para casa, uma toalhinha ungida para casa, uma rosinha abençoada. Aqui não tem essa coisa aqui. Não temos isso.
Porque não acreditamos nisso. Ou você acredita? Hein, irmão? Irmão? Ah, bom. Senão eu pensei que estava em outro lugar aqui agora. Amém, irmão? Nós não acreditamos, né? As rosinhas ungidas, paninhos ungidos, toalhinhas ungidas, aguinha abençoada e pipipi. Não, nós não acreditamos nisso. E os irmãos que nos visitam, não fiquem chateados conosco. Nós somos uma igreja bíblica. Nós somos uma igreja de instrução bíblica. O nosso alvo é fazer a vontade de Deus. E eu só conheço a vontade de Deus não é ir no centro. Eu só conheço a vontade de Deus na Escritura. Deus tem um livro, não são dois, é um livro só. E esse livro chama-se Bíblia. Se você quer conhecer Deus, Deus falou com a gente. Como é que ele fala? Através do Ancorão? Não. Através da Bíblia. Por isso que passarão os céus e a terra, e a Bíblia não passa. Não passa, irmão. Amém, irmão? Os cientistas podem fazer o que quiser fazer. Nós estaremos sentados lá no alto da montanha, esperando os cientistas chegarem. Quando eles chegarem, nós vamos dizer gostosamente para os cientistas: nós avisamos para vocês. Nós tentamos avisar para vocês. Vocês não acreditaram em nós. A teologia, por muitos anos, foi o pai de todas as disciplinas, para quem não sabe. Você é pedagogo, você é administrador, você é filósofo, você é nutricionista e tantos outros. A mãe de todas as disciplinas é a teologia. Você sabia que não haveria faculdade, universidade, se não fossem os cristãos? Sabia disso? Sabia que não haveria direitos humanos se não fossem os cristãos, hein, desinformado? Direitos humanos é coisa da Bíblia, não é coisa do Hitler, não é coisa dos filósofos, dos sociólogos. Direitos humanos é coisa dos teólogos, dos cristãos, sejam eles padres, sejam eles protestantes. Então não caia nesse babado aí. Médicos, filósofos, psicólogos têm que pedir a bênção para os teólogos. Tem que falar: me dá bênção, teólogo. Porque foi da teologia que saiu todas as ciências, todas as disciplinas. Quem é que... Por que as santas casas chama Santa Casa de Misericórdia? Por quê? Foram padres que começaram tudo isso. As primeiras universidades na Europa foram as universidades protestantes. Ou então as católicas. Ninguém sabia de universidade. Só que hoje subiu para a cabeça. Eles querem viver independente da Escritura. Mas deixa. Esse povinho fica aqui aguardando, né? Nós já falávamos que fumar era ruim, agora todo mundo manda parar de fumar. A gente já falava antes. Assim vai acontecer com a ciência. Assim vai acontecer. Quando eles chegarem lá no pico da montanha, nós estaremos lá, falando assim: o que vocês estão fazendo aqui? Chegaram agora? Chegaram agora, cientistas? Vem, senta aqui, eu vou te dar um café. Vocês estão me entendendo? Eu estou falando japonês aqui. Então, você na faculdade, não tenha vergonha daquele professor que acha que você veio do macaco. Fala que do macaco vem a mãe dele. Se o cara não sabe, só o terceiro mundo é que acredita nessa coisa do evolucionismo. País de primeiro mundo não, sabe que isso é teoria, não é ciência. Mas os seres humanos aqui do terceiro mundo estão lá. Nós viemos do macaco. Você veio, eu não. Pelo amor de Deus. Bom, mas voltando para cá. Fugi do assunto, desculpa. Então aqui, qual é o enigma? Vede que ninguém vos engane. Vede que ninguém vos engane. Ele vai falar dos falsos profetas, falsos pastores, falsos apóstolos. Ele vai falar dos terremotos. Vai falar tudo isso daqui. Mas a primeira resposta é: não sejam enganados. E como é que nós faremos para não sermos enganados? A Bíblia, a Escritura, ela nunca se contradiz. Desafio qualquer ser humano a pegar um texto bíblico e falar assim: está contradizendo. Não está. O que as pessoas não estão fazendo é lendo corretamente. Não há um texto bíblico que haja contradição. E nós estamos falando o que, irmãos? De quase 7.000 anos de história. Isso de história da humanidade. Não estou falando de história do mundo, não.
da humanidade. Se falarmos de literatura bíblica, 2000 anos de literatura, dentro dela assim, ó, que não há contradição. Me procure um outro livro que haja tanta discrepância de datas e que não haja contradição. Como é que o Moisés fala uma coisa há 6.000 anos atrás? O Davi fala outra coisa há 5.000 anos atrás? E eles não se contradizem. Por quê? É Deus falando, Deus não erra. Amém? Então a palavra é: vede que ninguém vos engane. A grande questão é o engano. E não tem lugar para enganar mais do que a religião. Pastor, o senhor está trabalhando contra o senhor. Não estou não sou religioso. Quanto mais eu deixar claro que nós aqui não somos religiosos, mais transparentes nós seremos. Não há lugar de maior engano do que no meio religioso. Se aproveitando da fé alheia, do sentimento fragilizado das pessoas. A religião se aproveita disso o tempo todo. O cristão não. A Escritura não. A Escritura não é assim. Amém, irmãos? Então vede que ninguém vos engane. Então vamos voltar agora, já que vocês aprenderam, vamos voltar para Daniel capítulo 12. Então a credibilidade da palavra profética, né? Versículo 1, eu vou ler de novo para vocês. 12, versículo 1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe defensor dos filhos do teu povo. Haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, e todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para vergonha e horror eterno. Você que acha que morreu, enterrou, acabou, sai dessa, meu irmão. Ah, morreu, enterrou, acabou. Não acabou não. Não acabou não, senhoras e senhores. Se a Escritura acerta numa coisa, ela acerta em todas as coisas. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça serão como as estrelas. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras desse célebre livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará, o saber escatológico. Então eu, Daniel, olhei e eis que estavam em pé outros dois anjos, um de um lado do rio, outros do outro lado. Um dos anjos disse ao homem, ao primeiro anjo vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão estas maravilhas? Ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse: meu senhor, qual será o fim dessas coisas? Ele respondeu: vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Esse versículo aqui sim. Esse versículo sim. Até a vinda de Jesus, ninguém entendeu, ficou fechado a revelação. Ninguém discernia o que queria dizer esse tempo, tempos e metade de um tempo. Isso sim, não se entendeu, até que vem Jesus. Então isso aqui ficou impossibilitado de muitos entenderem. Daniel, por isso que fala assim, Daniel não entendeu nada. Eu li e não entendi. Ele vai falar aqui na frente, não entendi nada. O próprio Daniel não entende o que está escrevendo. Então há uma coisa aqui, de que poderia ler o que lesse, enquanto Jesus não viesse e trouxesse as palavras que ele trouxe, ninguém entenderia. Pegar isso aqui, por favor? Pegar isso aqui? Isso, então é esse versículo de Números 9, isso aqui sim, está encerrada, está selada, no sentido de ninguém vai entender. Até quando? Até o tempo do fim. Quando começa o fim? Com Jesus. Aí sim nós começaremos a entender. Amém? E nós falaremos isso agora. Então o segundo ponto é, quando se dará o tempo do fim?
Nós já começamos isso, né? Quando se dará o tempo do fim, né? Vai lá do versículo 5 até o versículo 13. Quando se dará o tempo do fim? Tu, porém, Daniel, encerra as palavras. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé, a falar dos anjos. Aí eles perguntam, né? O versículo 7. Ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio. Quando levantou a mão direita, porque alguém perguntou, quando? Né, no fim do versículo 6, olha aí, no fim do versículo 6. Quando se cumprirão estas maravilhas? Quando? Que maravilhas? Do que ele está falando? Ressurreição, resultado da ressurreição, vida eterna, condenação dos perdidos, perdão dos pecados. Do que ele está falando? Dessas coisas que ele acabou de dizer. Quando vai acontecer isso? Aí a resposta, olha a resposta, que estranha a resposta. Então quando vai se cumprir essas maravilhas? Verso 7, olha aí, quando vai se cumprir? Que eu já falei o seguinte, objetivamente ninguém sabe, não é isso que eu falei aqui, quarta passada? Objetivamente ninguém sabe. Está escrito, né? Nem os anjos, nem o filho sabe, a não ser o pai. Ninguém sabe o dia de. Objetivamente, hora, data, o vento que vai soprar, ninguém sabe. E Atos capítulo nós falamos, e isso está reservado para a própria autoridade do pai. Ninguém sabe, mas, diga mas. Acordaram então com mas? Então fala de novo, mas. Bom, vocês acordaram, né? A gente tem aqui algumas pistas. Vamos ver as pistas. Olha a resposta que estranha no verso 7. Ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita ao céu. Olha para mim. Quando se levantava a mão direita, no costume persa, significava um juramento solene. Levantou a mão direita, vou jurar. Era um juramento solene. Mas o cara levantou só a mão direita? O anjo aqui? Não. Quando levantou a mão direita e a mão esquerda ao céu, então aí o juramento não era mais solene, era soleníssimo. Era muito mais intenso. Tá bom? Aprender isso aqui? Se você fosse para a Pérsia, naquela época, mão direita é que é sério. Mas se levanta as duas e jura, é seríssimo. Tudo bem? Bom, se você não aprender nada, aprender isso, estou feliz já. Tudo beleza? Tá falado? Você aprendeu isso, sim? Por favor. Então levantou a mão direita ao céu e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria. Opa, vamos para a resposta, hein, ó. Olha a resposta. Quando é que vai ser? Diga, o Daniel está quase gritando. Fala. Aí ele responde. Depois de um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Ah, meu pai do céu. E agora? Que resposta é essa? Qual que é a resposta? Depois de um tempo. Tempos, metade de um tempo. Ô anjo, fala direito comigo aí, anjo, né? Tem como apertar a tecla SAP? Vocês têm tecla SAP ainda, não tem? Deve ter tecla SAP, nem sei se tem mais tecla SAP, não tem, Afonso? Então vai perdoando aí, esse pastor aqui é fora de tempo, deixa pra lá, tá bom? Mas é a resposta, Quando é que vai se cumprir? Eu vou te falar pra você, prepara aí, é depois de um tempo, tempos, metade de um tempo. Que resposta, né, irmão? E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas se cumprirão. Bom, mas aqui tem uma pista para nós. Verso 8, antes de eu falar. Eu ouvi, porém, mas não entendi. Bom, não é você, viu? Não é só você, viu? Não se sinta mal. Diga para o seu vizinho, não se sinta mal. Diga, não é que você é um leigo. Diga, o Daniel também não entendeu nada também. Tá bom? Você vai ficar mais em paz agora? Eu estou me sentindo bobinho. Não, tá não. O Daniel também não entendeu nada. Qual foi a resposta? Repita para mim a resposta. Qual foi a resposta? Não, vamos fazer aqui um combinado. Eu conto até 3 e vocês falam, tá bom? 1, 2, 3, já. Tá feio ainda, tá feio. 1, 2, 3, já. Metade de um tempo. Essa é a resposta. Bom, você não entendeu nada, nem o Daniel. Eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse, meu senhor, qual será o fim dessas coisas? Deixa eu reformular a pergunta, né? Deixa eu reformular aqui, porque eu não entendi nada. E o interessante é, ele fala assim, vai Daniel,
Não tem mais conversa com você, né? Vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas, seladas até. Já falei demais, né? Eu já falei demais, Daniel. Amém? Então aqui vamos começar. O que é esse tempo? Tempos, metade de um tempo. Aí eu convidaria você para a gente dar um pulo em Apocalipse. Você dá um pulo comigo em Apocalipse? Porque aí existe assim algumas linhas de raciocínio, algumas linhas de pensamento, né? Que vai aparecer lá também em Apocalipse, né? E aí existem as interpretações variadas, tá bom? Interpretações variadas. Ninguém abre mão de que Cristo voltará. Ninguém abre mão de que haverá ressurreição dos mortos. Ninguém é tolo para falar que não haverá condenação de uns e salvação de outros. Isso é verdade. Agora, há muita interpretação com relação a esse tempo do fim. Há muita gente falando muitas coisas sobre o dia de, tá entendendo? Por exemplo, né? Existe uma interpretação que vai falar assim, que um tempo é um ano, 2 tempos são 2 anos, e metade de um tempo é meio ano, então seria 3 anos e meio. E o pior é que esse 3 anos e meio aparece em Apocalipse. E aparece também em Apocalipse 42 meses. Se você fizer a conta, 3 anos e meio vai dar 42 meses. Aparece também em Apocalipse 1260 dias. 1260 dias é o mesmo que 42 meses e é o mesmo que 3 anos e meio. Você está me ouvindo ou já falei muita loucura já? Então existem esses números ali. E aí cada um fala um monte de coisa. E como eu tenho dito, eu prefiro o óbvio. Eu prefiro o mais básico. E eu prefiro geralmente o mais difícil. No sentido de, aonde que eu vou apanhar mais? O que bate mais? Eu quero esse aí. Começou a falar que não bate, eu não quero não, irmão. Você está me entendendo? Começou a falar assim, a porta é larga. Aí eu fico esperto. Então assim, aonde eu apanho mais? Essa que eu vou acreditar. Essa daí. Aonde eu vou sofrer mais? É essa que eu quero. É essa aí, porque as pessoas cheias de dourar a pílula, né? Fica enfeitando tudo, o pavão, e não sei o quê. Qual que é o pior aí? Aonde é que a gente tem que provar que é crente mesmo? Aonde é que a gente tem que provar que é cristão mesmo? Aonde é? É por aí que eu vou. É por essa aí. O óbvio, porque as pessoas ficam inventando um monte de coisa, é esse o meu caminho. Então aqui em Apocalipse 11 vai aparecer. Leia comigo Apocalipse 11. O versículo de número, o primeiro, olha só. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, uma trena de medir. E também foi medido, dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não meças, porque foi dado aos gentios, estes por 42 meses calcarão os pés da cidade santa. Aí existe uma interpretação que fala assim, não, isso aqui é o tempo do sofrimento judeu. É o tempo do sofrimento judeu. E existe outro, não, isso aqui é o seguinte, olha, Cristo buscará a igreja sobe, aí depois o povo que ficar aqui vai sofrer 42 meses, 1260 dias. É outra interpretação. Ambas eu não concordo. Ambas eu discordo, assim, totalmente. Vou falar rápido, por favor. Discordo completamente. Então, assim, é o tempo dos judeus. Bom, se você achar que tem um tempo para judeu ser salvo, então pode rasgar a Bíblia. A Bíblia não tem 2 planos de salvação. Salvação é pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Salvação você não conquista, Deus te dá. Se Deus, no fim dos tempos, inventar um novo plano de salvação, então Deus mudou de ideia. E Deus não muda de ideia nunca. Deus não melhora com o tempo, Deus não cresce, Deus não fica melhor. Deus é Deus. Amém, irmãos? Amém, igreja? Então, se hoje nós somos salvos pela fé, e no futuro eles serão salvos pelo sofrimento, Deus mudou de ideia. E outra coisa, depois do holocausto alemão, eles não se converteram. Quem disse que o sofrimento converte alguém? Na época de Tito, o que destruiu a Jerusalém, da época de Jesus, eles não se converteram. Quem disse que o sofrimento converte? Aonde é que está na Bíblia que o sofrimento converte? Pastor, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Apaga isso da sua memória. Isso não é versículo bíblico. Nunca foi.
Se quem não vem pelo amor, vem pela dor, então a dor salva. Mas a Bíblia não diz isso de capa a capa, ela não fala isso. Amém, irmão? A salvação é pela graça, por meio da fé. Nem uma coisa, nem outra vem de você. É Deus que te dá quando você ouve a Escritura, o Evangelho. Não é você ouvir igrejas e pastores por aí. É ouvir o Evangelho, que é um só. Amém? Tudo bem, irmãos? Então, olha lá. Vamos continuar aqui. Darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1200 e... É os mesmos 42 meses. São os mesmos 42 meses. Os 3 anos e meio. Então o que é tempo? Tempos, metade de um tempo. A melhor interpretação é: começa com Jesus, até na primeira vinda de Jesus, até a segunda vinda. A melhor interpretação é tempo, que você leu no Daniel, tempo. O que é esse tempo? Um tempo longo. 2 tempos, longuíssimo. Metade de um tempo. Esse tempo tem fim. Não pensa que vai ficar essa coisa cíclica aqui assim, ó, igual budista. Você vai, morre e volta, morte, vai, morte, bate e volta, bate e volta, bate e volta. O que você vai ser depois? Eu fico perguntando, meu irmão. Quando a gente for para o céu, o que você vai ser? Vai ser o Pedro Malazarte, o Lula ou o Antônio Emílio de Moraes? O que você vai ser? Porque a gente vira, é cachorro, depois volta homem, depois volta mulher, e depois, quem vai ser você? Tem alguma coisa estranha que não bate no espiritismo, tem alguma coisa estranha. Quem aí você vira aqui uma força cósmica, né? Aí fica por aí fora, uma força cósmica por aí. Você é você e sempre será você, seja no inferno, seja no céu. Agora para a vida, meu irmão. E você que já está com os seus 60, está mais perto de mim do que eu. Está mais perto do que eu, irmão. Você será você por toda a vida, seja no céu, com o Senhor Jesus, que não é no lugar aí cósmico, é aqui na terra. É que os pregadores não falam, mas o céu descerá à terra. Vai ser aqui, novos céus e nova terra. Lá em Apocalipse você vê assim: eu vi a nova Jerusalém descendo do céu para a terra. Então, você será você ou no céu ou no inferno. Não tem erro de ficar rodando aí: eu sou mulher, eu sou homem, eu sou Pedro Álvares Cabral, agora eu voltei, eu sou o médico Fritz. Né? Eu sou um médico da época da Espanha. Não tem isso não. Então, o que é tempo? Tempos, metade de um tempo. Um tempo longo. Um tempo longuíssimo, mas tem fim. A história não é cíclica, como diziam os antigos filósofos epicureus. Para os filósofos epicureus, a história é cíclica. Não, ela não é cíclica. Até o Einstein ensinou isso, mas ele errou. Mas um dia eu vou encontrar com o Einstein, eu vou, falei: aí Einstein, beleza, se lascou, hein, cara? Eu vou. Não é cíclica, ela caminha para um fim. Então, tempo é um tempo longo. Tempos, um longuíssimo tempo, metade daquele tempo, ou seja, tem fim. Essa é a interpretação mais básica, mais óbvia. E dá para falar aqui. Dá para dizer aqui para você, aqui, mostrar aqui na Bíblia. Vou te mostrar aqui, vai lá, olha comigo. Verso 1 do capítulo 11. Dispõe-te em médio santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram. Então, médio santuário. Mas médios que nele adoram. Agora veja o versículo 3. Darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias. Ou seja, essa parte, medir o templo, isso aconteceu mesmo. Quando o Tito, o Marechal Tito, entrou lá e acabou com tudo. Mas e as 2 testemunhas? Então vai desde o advento, o primeiro de Jesus, até o último. Mas dá para eu provar isso para vocês em Daniel também. Veja comigo Daniel também. Deixa eu provar isso para você, Daniel mesmo. Daniel mesmo. Olha lá o versículo de número 7 de novo.
12:7, Daniel. Ouviu o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso se dará em um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, quando se acabar a destruição do poder santo. Estas coisas todas se cumprirão. Que coisas todas? Então, primeiramente, o povo santo, o povo de Israel. Começa por ali. Lá, aquele é o tempo longo. Jesus veio naquele tempo, o povo de Israel crucificou Jesus. Jesus tentou alertá-lo, alguns se converteram. Eles foram destruídos no ano 70. O general entrou lá e sacrificou porcos também lá, depois do primeiro, que já tinha feito anteriormente. Profanou o templo, destruiu o templo, não ficou pedra sobre pedra. Lá mesmo no tempo deles. Lá mesmo. Mas que coisas se cumprirão? Todas essas coisas se cumprirão. A libertação, a recompensa, a ressurreição, os mortos ressuscitarão, o juízo final, a retribuição das obras, das recompensas. Ou seja, vai desde que Jesus veio. Então esse tempo, 2 tempos, metade de um tempo, começa com Jesus. Primeiro longo tempo é até que o povo judeu foi exterminado como nação e voltou em 1943, sabia? Sumiu, desapareceu do mapa, ficava andando por aí. Até que o povo, como religião, acabou. Não tem mais sacrifícios, não tem mais oferendas, não existe mais tribo de Levi, não tem mais. Não tem mais tribo nenhuma que possa comprovar. Tanto é que os grandes pensadores, eles falam que vai aparecer uma tribo perdida, vai aparecer uma tribo perdida. Aí já começa o anticristo de novo. Aí é outra conversa, outro dia. É outra conversa. Vocês estão me acompanhando ainda ou já dormiram? Estão me acompanhando? Quem está me acompanhando ainda? Então, irmãos, esse tempo, 2 tempos, metade de um tempo, os melhores intérpretes, que vêm a partir do Calvino, eles já falam, um tempo longo, um tempo longuíssimo. Nós estamos em 2016 e ainda não voltou. É um tempo longuíssimo. E aí, se você voltar comigo para Apocalipse, para eu encerrar, volta comigo para Apocalipse. Apocalipse, versículo 11:3, darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas 2 oliveiras, os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhe dano, sai fogo da boca e devora os inimigos. Elas, verso 6, elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra. Verso 7, quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo, que vai aparecer no capítulo 13 ainda, pelejará contra elas e as vencerá e as matará, e o seu cadáver ficará atirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma, e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Olha, veja, aonde o Senhor foi crucificado, o tempo passou, é algo do futuro, que passa até de nós. Então começa ali, a cidade sendo cercada, no versículo 1, a cidade sendo medida, a cidade sendo profanada, começa ali. As 2 testemunhas representam a igreja, irmãos. Existem alguns que falam que representam Enoque e Elias, ou Moisés e Elias. Não, eles não voltarão, isso é bíblico, não pode desafiar com a Bíblia, não existe alguém voltar. Morreu, não volta. Ou volta todo mundo, ou não volta ninguém, está entendendo? Quem morreu é assim, ó, ou volta todo mundo, ou não volta ninguém. A ressurreição se dará no único dia, e todo mundo, ímpios e não ímpios, já falamos sobre isso, ressuscitarão. Então aqui é a igreja que prega o evangelho. São as 2 testemunhas. E por que as matará? Porque nós seremos perseguidos. Então assim, diga tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Quando chegar no fim do fim, nós passaremos por uma tribulação tão tamanha, que diz o versículo 1 do capítulo 12, que nunca houve sobre a terra. Então, existe uma grande tribulação por vir. Se você quiser fazer o sinal da cruz, pode fazer.
Se você quiser falar cruz, credo, pode falar também. Porque, irmão, essa grande tribulação, e isso aqui é a igreja, 2 testemunhas, não são 2 pregadores. É toda a igreja, mas não são os evangélicos, irmãos. Diga, não são os evangélicos. Não. É o cristão. São os cristãos. Não são 2 pregadores. O número 2 em Apocalipse é sempre plural. Significa plural. É toda a igreja. Mas a igreja não é aquele que se diz evangélico, que vem na igreja toda quarta, todo domingo, toda sexta. Não. É aquele que vem na igreja porque é cristão. Não para ser, mas porque já é cristão. Amém? Tudo bem até aqui? Então haverá uma grande perseguição. Pula para o capítulo 13. Pula para o capítulo 13. Aí no capítulo 13 também. O que nós temos no capítulo 13? Nós temos as bestas que surgem do mar. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, sobre os chifres 10 diademas, sobre as cabeças nome de blasfêmia. Esse chifre aí significa poder, autoridade. E assim, é uma pessoa que vai aparecer no futuro, irmãos. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com os pés de urso, boca de leão. Esse ser não existe, isso aqui é a autoridade que a besta tem. E olha isso aqui, e deu-lhe o dragão o seu poder. Então é um ser humano que tem poder sobre nações da terra, é um ser que terá autoridade sobre as nações da terra. Paulo chega a dizer assim, ó, quando disser a paz, o anticristo uniu todo mundo. B.O. para você, filho. B.O. para você, chegou o dia, é o dia D. Amém, irmãos? Então por isso fala que parece leão, leopardo, urso. Não há um ser assim, nunca haverá. Mas ele tem autoridade. Olha só, deu-lhes o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Por isso que fala que a besta vai fazer cair fogo do céu. Olha para mim aqui. O nosso irmão João chama esse ser de besta, anticristo. Jesus chamou esse ser de abominável da desolação. Paulo chamou esse ser do iníquo. Daniel chamou esse ser de o chifrinho. É o mesmo personagem que vai aparecer nos dias do fim. O espírito do anticristo está aqui. Desde que Jesus veio, o espírito do anticristo já está aqui, irmãos. Mas esse ser, na metade do tempo, entendeu? Então, tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Nessa metade do tempo, quer dizer, pertinho do fim, ali, ó, nos últimos segundos, esse ser vai aparecer. E o dragão, quem é o dragão, irmãos? Fala para mim, irmão. Irmãos, faz parte do nosso discipulado isso aqui. Quem é o dragão? Vocês aprenderam sobre... quem é a antiga serpente? O dragão. E quem é o dragão? Satanás. Vocês já aprenderam. Isso faz parte do discipulado nosso, basicão aqui. Beabá para quem começa na igreja. O dragão é o diabo. O diabo vai dar para a besta autoridade. Diabo nenhum pode caminhar nessa terra sem que seja através de um ser humano, irmão. É uma legalidade de Deus. Deus manda em tudo. Você acha que o diabo tem poder? Eu fico bobo com alguns crentes, sabe? Ai, o diabo, o diabo. Que diabo, cara? Que mané diabo? Manda ele vir aqui trocar uma ideia comigo, você vê? Que mané diabo? Quem tem toda a autoridade é o seu Jesus, meu irmão. É o nosso Deus. Não é diabo. O diabo nunca aparece, meu irmão. Por isso que ele vem numa cobra. Ele vem numa serpente. Ele nunca aparece. Por isso que o Salmo 91 fala que a seta que voa de dia, ele nunca aproxima. E você fica com medo, mas o diabo, pastor, olha por mim, o diabo. Eu tenho mais medo de você. Eu tenho mais medo de você. O diabo, ele sempre dá autoridade. Ele não aparece, entendeu? Ele vai sempre usar um ser humano, sempre. É sempre um ser humano que vai dando lugar para ele, que foge do evangelho. E como é que a gente mantém o diabo longe? É evangelho. Não é igreja. Diga para o seu vizinho, não é igreja. Diga, não é o Bispo Macedo, não. É igreja, é evangelho. É Bíblia, é autoridade bíblica. É vida com Deus, é vida ali, ó, com Deus. Amém, irmãos? Então o dragão deu poder. Olha o verso 3. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte. Uma de suas cabeças como golpeada de morte. Mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra maravilhou seguindo a besta. Adoraram o dragão, porque o dragão deu sua autoridade para a besta.
Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode ser contra a besta? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância e blasfêmia e autoridade para agir quantos meses, gente? 42 meses. Abriu a boca em blasfêmia contra Deus para difamar o nome, difamar o tabernáculo é você e eu, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra quem? Contra quem? Então os santos estão aonde? Já foram embora ou está aqui ainda? Vou perguntar, os santos já foram embora ou está aqui ainda? Está vendo, meu irmão? Então deixados para trás, não tem nada disso não. Está aqui ainda, irmão. Ai, pastor, meu Deus, ô pastor, ai, eu quero ir embora logo. Vai mesmo. Eu gostaria que fosse amanhã isso aqui, que aparecesse a besta amanhã. Entendeu? Nem amanhã. Amém, irmão? Vocês estão bem ainda aí? Tudo tranquilo? Vocês não estão com medinho não, estão? Porque aqui, quem são os santos? Os santos seriam Santo Antônio, São Pedro, São José. Quem são os santos, irmão? E você é santo porque você é bonzinho, é isso? Você é santo porque você é bonzinho? Então os visitantes aprendem aqui, os meus amigos que visitam aqui. Santo não é aquele que é bonzinho. Santo é aquele que foi separado por Deus. Amém, irmão? Isso está claro? 42 meses, gente, perseguindo os santos, e os vencesse. O que é vencer? Ele é vencedor? Não. Vai matar alguns mesmo, vai matar mesmo, na mão grande mesmo. Vai matar alguns. Deu-lhes autoridade sobre cada tribo, povo, língua. Amém, irmão? É isso. E no fim aqui desse capítulo aqui, ele é destruído. A besta, falso profeta, o anticristo é destruído. Então os 42 meses vai desde a morte de Cristo ali até a volta de Cristo. Então é um tempo pequeno, um tempo longo, e aí a grande marca são os judeus. Tudo que aconteceu com Israel, com o templo, com a profanação do templo, ali. Tempo longuíssimo, 2 tempos, longo tempo. É o que nós estamos passando. Metade de um tempo tem fim. Quando eu falar basta, basta. E aí você pode pegar as aulas de Apocalipse que eu já dei aqui também, né? Aonde o Senhor vem com o sopro da sua boca. Vem cá, e a guerra do Armagedon vai ser assim muito difícil, gente? Vai ser complicado demais? Assim? Vai haver assim bombas nucleares? Não estou nem aí para a Coreia. Pode fazer bomba, ninguém vai apertar aquela bomba. E se apertar não funciona. Por quê? O jeito que isso aqui vai acabar é com Deus. É com Deus. O texto fala, a Bíblia fala que se reunirá o povo do anticristo contra o Cordeiro. E o Cordeiro, com o sopro da sua boca, o matará. Como é que é o sopro da boca? Faz aí. Dá uma soprada aí. Isso. Sabe qual é o outro jeito de soprar? Quando você fala. É assim que, é esse o significado. E o cordeiro o matará com o sopro da sua boca. Você pode soprar, ou é assim, ó. Sabe aquela conversinha que a gente tinha antigamente? Esteja preso. Lembra? Esteja preso? Você nunca falou isso? Esteja preso. É assim. Pronto. Alguém consegue falar esteja preso sem soprar? É assim, o cordeiro vai chegar e vai falar assim, mão para trás, bichão, se prostra aí, que playboy, seu tempo acabou. Sai fora, que o tempo acabou e você vai para os... E outra coisa, hein? Ninguém vai para o inferno é filha pequena. Nós não vamos para o inferno. Existe um lugar pior que o inferno. Qual é o lugar pior que o inferno? Lago de fogo. Serão lançados no lago de fogo. O inferno vai ser colocado no lago de fogo. A besta vai ser colocada no lago de fogo. Irmão. O dragão vai ser jogado no lago de fogo. Lago de fogo é o pior. O inferno vai ser colocado lá também. Amém, irmão? Essa situação infernenta vai ser jogada lá também. Então, quando é que se dará? Qual é a resposta? Tempos, metade de um tempo. O que é isso? Um tempo longo, um tempo longuíssimo, mas
está no controle de Deus. Esse metade do tempo significa, quando eu falar basta, basta. Amém? Então curva a sua cabeça, feche seus olhos agora, em nome de Jesus. Curva a sua cabeça, feche seus olhos, em nome de Jesus.